O problema começa já com o sistema de ensino, que é extremamente ultrapassado e falho. Como que funciona? O aluno vai para a aula, assiste calado, volta para casa e não faz absolutamente nada durante a semana. Na semana seguinte, repete o processo. Quando está chegando perto da prova, ele tenta desesperadamente reler, memorizar, decorar todas aquelas anotações ou ler 500 vezes a mesma frase, o mesmo parágrafo, o mesmo resumo e torce para cair na prova. Não é assim que funciona? Quantas vezes você já não fez isso ao longo da escola, da faculdade ou até mesmo no trabalho? A minha proposta é completamente diferente. Parte do pressuposto que você tem que fazer alguma coisa para aprender. Por quê? Porque entender o que está sendo dito, o que está sendo apresentado em aula é completamente diferente de aprender, que também é diferente de você conseguir usar de uma maneira fluida, automatizada. Percebe a diferença? Entender significa que você, beleza, você fala o mesmo idioma, você conseguiu entender ali o que a pessoa está te falando. Até aí, fácil. Por que é fácil? Inclusive, por que é mais fácil entender do que falar? Porque já está tudo ali. Você não precisa saber todas as modificações e entender todas as palavras para conseguir entender a frase, ou pelo menos boa parte dela, né? Aí também tem muitos erros que acontecem porque a gente só pegou algumas das palavras, o nosso cérebro completou, mas não necessariamente está certo. Agora, qual que é o próximo passo? Aprender. Para você aprender aquilo, você tem que sentar, escrever, ler, ouvir, falar, repetir várias vezes. Percebe a diferença? Percebe como tem um critério muito maior, um processo muito mais complexo para aprender? Porque você precisa fazer alguma coisa. Então, só assistir a aula não é garantia de nada. Você no máximo entende aquele conceito ali, mas você entende porque você fala o mesmo idioma. Se você assistir uma aula de russo sem falar russo, você não entende absolutamente nada. Percebe onde eu quero chegar? Então, para aprender, você tem que passar por um processo muito mais criterioso, com muito mais etapas. Você precisa combinar todos esses elementos até que você consiga aprender. Uma vez que você aprendeu aquilo, não significa que está solidificado, internalizado na sua cabeça. Você precisa aumentar agora e trabalhar com a quantidade através da repetição e do contato diário até que aquilo fique automatizado. E aí sim você pode dizer que você alcançou a fluência, entre aspas, por quê? Porque a fluência não é só falar sem pensar automatizado. Se tiver fluente, mas errado, também não é muito legal. Percebe? Então você tem que primeiro entender assistindo a aula. O segundo passo é você tentar aprender com um processo de estudo completamente diferente do que a gente está acostumado, combinando as 4 competências e os 3 pilares, que eu vou falar mais daqui a pouco, e depois automatizar, né? Chegar nesse ponto de fluência que você já repetiu tanto aquilo ali, com vários exemplos diferentes, de novo, porque é útil e importante para você, que você não precisa mais pensar, entre aspas, já foi para o seu subconsciente ou para o seu inconsciente. Você não precisa fazer toda aquela matemática de qual que é a palavra, onde que ela entra, tem um to aqui, o que eu preciso adicionar, como é que é a pronúncia, como é que eu falo tudo isso aqui de maneira fluida, percebe? Então, para automatizar é ainda mais um degrau acima. Eu vou te mostrar como que você tem que ou você deve estudar para aprender de uma maneira muito mais rápida, mais eficiente, combinando todos esses conceitos aqui. Vamos lá!